Os Estados Unidos, então, anunciaram recentemente um aumento, nas tarifas sobre diversos produtos brasileiros, o que afetou diretamente parte das nossas exportações. Mas mesmo com essa perda no mercado americano, o Brasil tem conseguido redirecionar embarques para outros destinos que vêm compensando parte desse impacto. Para entender melhor esse movimento e o que ele revela sobre a competitividade das exportações brasileiras, eu converso agora com o pesquisador e professor da FGV IBRE, o João Mário Santos de França. O professor já está aqui com a gente, conectado, dividindo tela. Primeiramente, seja muito bem-vindo com a gente aqui, professor. Um bom dia, tudo bem? Bom dia e obrigado pelo convite. Bom, professor, primeiro, na sua avaliação, na avaliação de vocês, qual o tamanho da retração estimada das exportações brasileiras para os Estados Unidos em razão dessas novas tarifas? De fato, para o mercado americano, a gente teve uma grande retração? O impacto já foi estimado nesses primeiros meses. É bom sempre frisar que ainda é o primeiro movimento e até na matéria anterior mostra que vai haver uma negociação do Brasil com os Estados Unidos, mas só para o nosso ouvinte ter uma ideia da dimensão em termos de participação no mercado americano, quando você compara agosto e setembro desse ano com agosto e setembro do ano passado, nós saímos de uma participação do total das exportações brasileiras para o mercado americano, que gerava em torno de 11,6%, ou seja, tudo que o Brasil dava, 11,6% ia para o mercado americano, caiu essa participação para 9%. Então, esses 2,6 pontos percentuais de redução já mostra a dimensão e o impacto desse tarifaço. E a partir desse desafio, digamos assim, apresentado, dessa restrição ao mercado americano, quais têm sido, então, as estratégias mais adotadas pelos exportadores brasileiros para manter as receitas? Os primeiros estudos já mostram que há um redirecionamento para outros mercados, ou seja, o próprio setor privado já tenta reconfigurar o destino das suas exportações no sentido de recuperar receitas, ou pelo menos parte dessas receitas. Um estudo recente feito pelo Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, mostrou que, olhando os 20 principais produtos vendidos aos Estados Unidos, há claramente esse movimento de reconfiguração entre cerca de 9 produtos desses 20 em que caíram a participação de vendas para o mercado americano. No agregado, isso foi compensado por exportações para o resto do mundo. Então, tem exemplos como o caso da carne bovina, desossada e congelada, o caso do café não torrado, que o que foi redirecionado para outros mercados mais do que compensou a perda para o mercado americano. Pois é, o senhor citou 2 produtos aí do agronegócio, eu ia falar justamente sobre isso, Dentro do que exporta o agronegócio, alguns produtos até superaram as expectativas, O senhor citou a carne bovina, inclusive tem registrado recordes de exportação, de embarques aí, mesmo com tarifaço, pelo menos por enquanto. Exatamente. E houve uma reconfiguração desse destino de exportação. Foi muito ampliado as exportações de carne bovina para o mercado chinês, principalmente na comparação interanual desse período de agosto, setembro desse ano com o do ano passado. Houve um aumento de 80% dessas exportações. Tem também as Filipinas, que passaram a comprar a nossa carne bovina. Então, claramente, esse movimento de redirecionados, que também aconteceu com o café não torrado, tem essa vantagem. Um detalhe a mais é porque também esses produtos no momento apresentam uma dinâmica boa de preços. Então, tem essa facilidade também de recuperar o valor, porque eles estão numa crescente no mercado e o redirecionamento, a reconfiguração para outros países fica mais fácil de ser obtido. Agora, professor, será que esses mercados alternativos, digamos assim, eles têm oferecido condições comparáveis quando a gente fala em termos de demanda, de preço, de logística, de barreiras comerciais até ao mercado americano?
esse é um bom ponto. Quando se fala em reconfigurar mercados, de redirecionar a pauta exportadora, isso não é um movimento tão fácil. Tanto é que, em alguns casos, isso não vem acontecendo. Existem produtos que ainda estão numa situação bem complexa. Então, quando você vai redirecionar o mercado para um outro país, quando você já tem uma estrutura, como você falou, logística, de contato, de confiança, como havia com o mercado americano, e ocorreu essa quebra, todo esse processo demora algum tempo. Você tem que restabelecer novos contratos, tem que estabelecer um canal de confiança, tem que haver a questão também de adaptação, às vezes, à cultura daquele país para determinados tipos específicos de produto. Então, não é tão trivial. Então, é importante que, junto com essa visão que o setor privado já teve de tentar reconfigurar, redirecionar seus produtos, também que restabeleça esse canal com o mercado americano, retome as negociações e que se chegue a um melhor termo nessa questão das tarifas, porque é um mercado que já estava bem conquistado, com um destino muito claro das nossas exportações, você ter que reconfigurar isso também não é nada trivial. Bom, a gente tem visto de fato aí, né, todo esse movimento, e considerando os dados até aqui, quando a gente observa todo esse redirecionamento, a gente pode avaliar que esse é um redirecionamento estrutural, ou seja, pode ser mantido, ou de fato é uma resposta de curtíssimo prazo, que ainda depende de ajustes, enfim, será que esses novos mercados vieram para ficar e depois, se porventura tudo se normalizar com os Estados Unidos, aí a gente vai ter que atender todos esses mercados juntos? Primeiro, é importante frisar que essa reconfiguração está sendo obtida para alguns produtos, para outros não. Então, para esses produtos que ainda não conseguiram reconfigurar mercados, é muito importante que restabeleça essa retomada com o mercado americano, que haja uma renegociação de tarifas, porque, como eu falei anteriormente, não é tão fácil esse redirecionamento, pelo menos no curto prazo. Para certos produtos, esse caso, por exemplo, da carne bovina, do café não torrado, foram os dois exemplos bem emblemáticos, foi mais fácil esse movimento exatamente porque são produtos que estão no momento com uma dinâmica boa de preço. Então a reconfiguração foi mais fácil. Tem que ver no futuro como é que vai ficar isso se de fato houver uma redução de tarifas para o mercado americano. O setor privado vai ao mercado americano e, ao mesmo tempo, esses novos mercados que estão sendo conquistados. Muito bem, professor. A gente está aqui com esse canal de diálogo aberto para voltar a conversar sobre esse assunto aí, na medida que ele for evoluindo, né, como novos fatos forem acontecendo. A gente atualiza aqui para a nossa audiência, viu? Saiba que esse canal, esse diálogo está sempre aberto para o senhor voltar para conversar com a gente. Por enquanto, muito obrigado pela participação. Uma boa semana, restinho de semana aí para o senhor, e a gente volta a conversar em novas oportunidades. Ok, muito obrigado.